boas-vindas. Hoje a gente tem um material que, olha, à primeira vista parece bem específico, mas a ideia por trás é universal e muito poderoso. É verdade. Temos em mãos um slide, um único slide, e as notas de uma apresentação de 2 minutos do professor Gilvan Medeiros, lá do Instituto Federal da Paraíba. Uhum. O tema é metodologia de pesquisa, mas o que a gente vai discutir aqui, de verdade, é como a gente encontra um sinal claro no meio de tanto ruído, de tanta informação. Exato, como transformar uma montanha de textos, de discursos, em algo que a gente possa chamar de conhecimento confiável. É isso. E a fonte mergulha num método para fazer exatamente isso. E o ponto de partida é um paradoxo que eu acho fascinante, porque quando a gente pensa em pesquisa com textos, entrevistas, a tal da pesquisa qualitativa, a primeira palavra que vem na cabeça é subjetividade. Sim, sempre. Interpretação. E é verdade, a interpretação humana é central. Mas o que o professor Medeiros destaca, a partir de um artigo de um pesquisador chamado Dias Herrera, é que essa subjetividade não precisa ser sinônimo de falta de rigor. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o material propõe uma espécie de arquitetura de análise, é uma forma de construir conhecimento de um jeito tão sistemático, tão transparente, que outras pessoas possam não só entender suas conclusões, Mas também verificar o caminho. exatamente, verificar o caminho que você fez para chegar até elas. Arquitetura de análise, gostei desse termo. Já dá uma pista de que não é algo aleatório, é um projeto. É um projeto. E o projeto que deu origem a essa discussão é de uma escala, assim, monumental. O professor Medeiros menciona que o autor, o Dias Herrera, se propôs a analisar 747 artigos científicos 747? de uma única revista. Eu confesso que fico sobrecarregado quando minha caixa de e-mail passa de 50. É outra magnitude. Por onde se começa a dar sentido a um volume desses? É exatamente essa pergunta que um método responde. E a resposta ao coração de tudo está numa palavra: categorização. Categorização. Mas não do jeito que a gente imagina, tipo arrumar uma estante de livros por gênero, sabe? O ponto fundamental que as notas da apresentação deixam bem claro é que esse é um processo indutivo. Indutivo. Ok, então isso quer dizer que as categorias não existem antes. O pesquisador não chega com uma lista de etiquetas prontas. Política, economia, e vai só encaixando os artigos. É o contrário. É o oposto, certo? Precisamente o oposto. Ser indutivo significa que as categorias emergem do próprio material. O pesquisador precisa mergulhar nessa massa de textos, que a gente chama de corpus textual, sem ideias pré-concebidas. Uma imersão total. É uma imersão, é um processo de leitura profunda, repetida, onde se começa a notar padrões, palavras que se repetem, ideias que se conectam, argumentos que surgem em artigos diferentes com roupagens diferentes. Você consegue dar um exemplo mais concreto para a gente visualizar como isso funcionaria? Claro. Vamos imaginar que, em vez de artigos, nosso corpus textual fossem, sei lá, as letras de todas as músicas de sucesso de um ano específico. Ok. No começo, é só um mar de palavras, mas lendo e relendo, você pode notar que a palavra liberdade aparece com muita frequência. Certo. Seria uma primeira categoria, um tema. Isso, uma categoria inicial. Só que aí, analisando mais a fundo, você percebe que liberdade é usada de jeitos muito diferentes. Às vezes é liberdade amorosa, de se livrar de um relacionamento. Uhum. Outras vezes tem um tom político, de liberdade de expressão. E em outras é uma liberdade mais existencial, de viajar, não ter amarras. Entendi. Então aquela categoria inicial, liberdade, se quebraria em 3 categorias mais refinadas: liberdade romântica, política e existencial. Exato. E essas novas categorias não foram inventadas, elas nasceram da própria análise. Exatamente. Esse é o trabalho de ajuste fino. Você cria categorias preliminares, testa, vê se elas dão conta da complexidade do material, refina, às vezes junta 2, às vezes divide uma em 3. É um diálogo constante com os dados. E o resultado final? O resultado final, como o material aponta, é a capacidade de revelar a orientação intelectual daquele conjunto de textos.
No nosso exemplo, a gente poderia concluir que, naquele ano, o conceito de liberdade na música era multifacetado, com uma ênfase maior, sei lá, na dimensão existencial. Uau! Você não só organizou as letras, você revelou a estrutura de pensamento por trás delas. Isso é muito poderoso. Transforma o pesquisador de um mero organizador num decifrador de códigos culturais. Pois é. Isso me leva a um ponto que o professor Medeiros destaca com uma frase que, para mim, é o grande insight aqui. Ele diz: rigor metodológico não é burocracia, é o que garante a validação do nosso trabalho. Essa frase é chave. Muda tudo, porque é muito fácil olhar para um método cheio de regras e pensar que é pura burocracia, um obstáculo. É uma distinção vital que ele faz. A burocracia é o procedimento pelo procedimento, a regra pela regra. O rigor, nesse contexto, é o procedimento com um propósito muito claro: gerar confiança. Confiança. É a estrutura que permite que outra pessoa olhe para sua análise e diga: ok, eu entendo como você chegou aqui e eu confio no seu resultado, mesmo que eu não concorde 100% com ele. E para explicar como essa confiança é construída, as notas usam um trio de palavras que parecem de manual de engenharia. Diz que o método transforma a interpretação subjetiva, Que é inevitável, em uma inferência contextual, sustentada, auditável e replicável. São termos fortes. Vamos destrinchar isso. O que significa uma inferência ser sustentada? sustentada significa que cada conclusão sua precisa ter um endereço claro nos dados. Não pode ter afirmação vaga, baseada em impressão geral. Nada de eu acho que. Nada. Se você diz que há uma preocupação crescente com liberdade existencial, você precisa ser capaz de apontar: olha, nas músicas X, Y e Z, nestes trechos aqui, a ideia aparece dessa forma. Cada peça da conclusão está ancorada, sustentada numa evidência. Numa evidência textual concreta. É a prova dos 9 da análise qualitativa. Certo. A segunda palavra é auditável. Isso me soa quase como uma auditoria financeira, sabe? A analogia é perfeita. Ser auditável é exatamente isso. É garantir transparência total do processo. Outra pessoa consegue refazer meus passos. Exatamente. Ela consegue ver quais foram suas categorias iniciais. Por que você refinou uma delas? Que critérios usou? Não existe uma caixa preta onde a mágica da interpretação acontece em segredo. Todo o processo fica documentado, aberto. Aberto à inspeção. É o que permite o escrutínio da comunidade científica. Ok, faz todo sentido. Sustentada, auditável. Mas a terceira, replicável, é a que me causa um certo ruído. Eu entendo replicabilidade nas ciências exatas. Se eu misturo os mesmos reagentes, o resultado tem que ser o mesmo. Mas aqui a gente está falando de análise de textos. Como duas pessoas diferentes, com visões de mundo diferentes, vão replicar a leitura de um poema? Essa é a objeção clássica e é um ponto excelente. A replicabilidade aqui não significa que dois pesquisadores vão usar as mesmas palavras para nomear as categorias. Isso seria impossível. Certo. A replicabilidade, nesse contexto, significa que, se outro pesquisador competente aplicar o mesmo método rigoroso ao mesmo corpus de artigos, a estrutura de sentido que ele vai encontrar vai ser fundamentalmente a mesma. Ah, então não é replicar o resultado palavra por palavra. É replicar a descoberta da estrutura principal. Exato. No nosso exemplo das músicas, outro pesquisador poderia não usar liberdade romântica. Talvez ele usasse liberdade afetiva. Poderia. Mas ele chegaria mesmo à conclusão central, que o tema liberdade se divide naquelas 3 grandes vertentes. Exatamente. A estrutura que é revelada deve ser a mesma, porque ela não é uma invenção do pesquisador. Ela é uma propriedade do próprio material, que o método permitiu descobrir. Entendi. Então, essas 3 palavras, sustentada, auditável e replicável, formam um tripé da confiança. Se uma perna faltar, a construção inteira do conhecimento pode desmoronar. Pensando nisso tudo, na ideia de projeto, de estrutura que se ergue a partir dos materiais, sabe, é quase como se o pesquisador que usa esse método não fosse só um repórter que descreve o que vê. Ele é mais como um arquiteto do conhecimento. Essa é a metáfora perfeita para amarrar tudo.
Ele está ativamente desenhando uma estrutura para dar sentido ao material. Faz sentido. Faz todo sentido. Pense no arquiteto de verdade. Ele não pode só empilhar tijolos com base na intuição. Ele precisa primeiro de uma planta, um projeto claro. Que é o método? Esse é o método. Segundo, ele precisa de materiais de boa qualidade, que são os textos, o corpus. E, crucialmente, ele precisa dominar as técnicas de construção, a engenharia para garantir que o prédio não desabe. E essas técnicas de engenharia seriam o rigor, a categorização cuidadosa, a garantia de que a análise é sustentada, auditável. E replicável. São as vigas de sustentação da obra. Precisamente. O objetivo é criar uma estrutura, a análise final, que seja sólida, confiável, que não seja só bonita na fachada com uma conclusão eloquente, mas que se sustente quando alguém for testar as fundações. É o que transforma uma cabana de opiniões numa catedral de análise validada. Linda imagem, é isso. Mas aí surge uma dúvida. Esse modelo de arquiteto com toda essa estrutura não corre o risco de engessar a pesquisa qualitativa? Quero dizer, muitas vezes o mais bonito nesse tipo de pesquisa é a fluidez, a capacidade de seguir uma intuição. Essa abordagem não acaba matando a espontaneidade? É uma preocupação legítima e o material do professor Medeiros é muito elegante ao tratar disso. As notas dizem que essa abordagem complementa, sem contradizer, perspectivas mais fluidas e abertas. Essa nuance é fundamental. É fundamental. Não é uma receita de bolo, um tamanho único que serve para toda a pesquisa. Então é mais sobre ter a ferramenta certa para o trabalho certo. Exatamente. Em muitas situações, principalmente em estudos exploratórios ou quando se analisa a história de vida de uma única pessoa, a abordagem mais aberta, mais fluida é essencial. Tentar encaixotar isso em categorias rígidas seria empobrecedor, certo? Contudo, para o desafio que o Dias Errara enfrentou, analisar um volume massivo de textos e produzir resultados comparáveis, um método sistemático como este se torna um aliado essencial. Sem essa arquitetura, o pesquisador se afogaria no mar de informações. Ou entregaria um resultado que seria só sua impressão pessoal, sem validação. Então, o que tudo isso significa no final? Essa nossa análise de um material tão curto revela uma ferramenta de pensamento muito, muito poderosa. Sem dúvida. A proposta do Dias Herrera, sintetizada pelo professor Medeiros, nos mostra que a sistematização e o rigor, que a gente às vezes vê como inimigos da criatividade... podem ser os maiores parceiros. Exato. Eles dão a estrutura que permite que a criatividade interpretativa floresça de forma segura, defensável. É um método para transformar o caos de um oceano de informações num mapa claro e confiável do conhecimento. Perfeito. E isso me deixa com uma provocação final. A fonte, claro, foca na aplicação do método no seu contexto de origem. Analisar artigos acadêmicos para mapear a orientação intelectual de um campo. Certo, o uso acadêmico. Mas e se a gente pegasse essa lente, essa arquitetura de análise e apontasse para outros lugares? Pense no potencial. E se um jornalista usasse isso para analisar todos os discursos de líderes políticos sobre um tema ao longo de 10 anos? Nossa, que narrativas escondidas. Que mudanças sutis de enquadramento seriam reveladas de forma inquestionável. Exato. Ou um analista de mercado que aplicasse o método a milhares de reviews de consumidores sobre um produto. Sim, em vez de uma nuvem de palavras genérica, ele poderia construir um mapa detalhado das reais preocupações, desejos, frustrações dos clientes. Faria toda a diferença. E se analisássemos as transcrições de todos os comunicados públicos de uma grande empresa nos últimos 20 anos? Será que a orientação estratégica revelada por essa análise rigorosa bateria com a missão e os valores que a empresa estampa na parede? Provavelmente não. A questão que fica é: que padrões, que estruturas de pensamento, que orientações ocultas sobre a nossa cultura, nossa política, nosso consumo, poderiam ser trazidas à luz se a gente aplicasse essa mesma arquitetura de conhecimento para além dos muros da academia? A técnica é acadêmica, mas o seu potencial para gerar sentido é universal.